Chegou! Pronto! Agora o time está completo por hora. Vamos ver. Esperamos que não tenhamos nenhum problema com instabilidade da internet, tá? Hoje é sábado, muita gente acessa, pode acontecer da live cair, mas nós vamos retornar, ok? Nos 2 canais. Tá bom? Dani, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Eu acho que já me conhecem, mas eu vou-me voltar a apresentar. O meu nome é Daniela Queiroz, eu sou psicóloga clínica e sou voluntária da Abra Fibra, mais ou menos há 2 anos, vai fazer proximamente 2 anos. E estou a participar de uma série de lives que foram feitas no âmbito do Dia Internacional da Fibromialgia, 12 de maio, e esta live vai ser sobre fibromialgia e saúde mental, ou seja, vamos aqui falar um bocadinho do impacto das emoções e da importância que as emoções têm na fibromialgia. Emoções positivas e emoções negativas, não é? Nós somos constituídos por ambas. Então foi-me lançado este desafio, que eu aceitei mais uma vez, com muito prazer, e também com muito orgulho de ser voluntária na Abra Fibra. Por isso eu estou disposta a todo tipo de perguntas que estejam ao meu alcance responder também. Sandra? Sim, estou aqui. Queres lançar alguma questão? Sim. Eu vou começar te perguntando como é que um cuidador, um familiar, né, encara quando ele vê um familiar enfermo todos os dias e a gente percebe que ele nos trata com uma forma fria. Quais são as possíveis causas disso? Então, nós temos que perceber que a fibromialgia tem um impacto muito grande na vida do doente, do portador de fibromialgia, e um impacto na vida física, psicológica, social e familiar. Ou seja, além do doente com fibromialgia, do portador de fibromialgia, existe depois a família, não é? A família no seu todo. E esta também sofre o impacto da doença. Uma das razões que leva a esse tipo de reações, o olhar com indiferença, o julgar de uma forma, eu diria preconceituosa até, de uma forma crítica e incisiva muitas vezes, da parte da família, pode significar e significa certamente a falta de informação. O que é que eu quero dizer com isto? Se é importante para o portador com fibromialgia, oi? Oi! Então... Deu certo, eu estava nervosa já. Ela está começando, mas como ela tivemos problemas técnicos, então ela está entrando agora. Me perdoe a interrupção, Dani. Pode falar, Simone. Obrigada, Sandra. Eu não posso Sandra vai... porque você abriu o canal, tá? Então, tá bom. Continuamos. É isso? Continue. Eu estava a falar sobre as... Tá também, sim. Oi? Então, pode continuar, Dani. Agora vai. Ok. Neste tempinho de espera, com a entrada da Simone, eu consegui ler algumas perguntas que estão a fazer, que vão no seguimento da
pergunta que a Sandra fez, que é porque é que nós às vezes temos, os seus familiares têm reações negativas face à doença. Eu acho que uma das principais razões é o facto de não saber em que é que consiste a fibromialgia. Se para a comunidade médica é muitas vezes difícil descrever, é muito difícil até mesmo aceitar, ok? Porque é uma doença por si só que ainda está envolvida tem muitas questões ainda por responder. O doente também tem essas dúvidas e a sua família também as vai ter. Por isso é o desconhecido que causa muitas vezes esse tipo de reações. São as ideias pré-concebidas acerca da doença. É uma doença que não se vê, não é visível. Então, tal como a fibromialgia, muitas outras doenças que não são visíveis causam estranheza, causam desconfiança e isso é muito complicado de gerir no meio familiar, porque se existe da parte do portador de fibromialgia inúmeras questões que ele não consegue ver resolvidas, ok? Para a sua família também. Por isso, eu acho que, acima de tudo, a família deve ser vista como um todo e a comunicação deve ser feita de uma forma simples e eficaz. Ou seja, é muitas vezes difícil, se calhar, para o portador com fibromialgia dizer o que sente, porque também é difícil entender, muitas vezes, ele próprio entender o que sente, mas eu acredito que por palavras simples e numa sequência, de forma gradual, e seja possível ele transmitir a quem o rodeia aquilo que ele sente e as limitações que a fibromialgia lhe impõe. Mas não transmitir isso como, eu ia dizer, como algo penoso, porque é penoso. Lá está, tem um impacto negativo a nível psicológico. Mas explicar, o que eu vou dizer pode causar alguma estranheza, mas faz algum sentido. Às vezes o portador com fibromialgia sente que o outro, quem o rodeia, quem o ama mais, não se consegue colocar no lugar dele. É muito difícil nós colocarmos no lugar do outro. Nós não conseguimos sentir de forma igual, nós não conseguimos sentir as emoções, não conseguimos sentir as dores. Elas são diferentes para todas as pessoas. Por isso, é muito difícil entrar no mundo do outro e percebê-lo, mas nós podemos tentar fazer. E uma dessas estratégias é comunicar de forma eficaz e de forma positiva, ou seja, construtiva, de forma simples, organizada. A situação, porque ela já é complicada. Explicar uma limitação é complicado, porque passa, por exemplo, por um processo de aceitação. Vamos colocar no lugar do doente com fibromialgia. Existem imensas coisas que o portador com fibromialgia deixa de conseguir fazer. Certo? Certo. Então, para ele próprio, é preciso desenvolver todo um processo para que ele aceite essa mesma limitação. É difícil para ele aceitar que a doença lhe uma limitação. Conhecer essa limitação, estratégias para a outra. Se é complicado numa primeira instância, a nível interno, ele fazer esse processo, é também difícil transmitir isto a quem o rodeia. É complicado. Estou a dizer que a comunicação é a forma mais efetiva de sensibilizar quem está junto do doente, ou quem convive com o portador com fibromialgia. Dani,
muitas vezes alguns parentes se tornam resistentes quando você tenta levar algum conhecimento sobre a própria fibromialgia e até repudiam isso, né? Então, tornam o diagnóstico do paciente em algo muito difícil. A convivência se torna difícil, não só para o fibromialgia, mas a gente sabe que para o parente, para o familiar, para o amigo também. Muitas vezes eu penso que essa resistência vem do fato de não aceitar que aquela pessoa possa estar doente. Porque isso lhe traz alguma vantagem, ou emocional, ou financeira, ou intelectual, qualquer tipo de vantagem. Então, eu acredito que isso possa criar essa resistência. Eu prefiro não lidar com isso. Então, o problema não é a fibromialgia, não é o paciente, mas é essa pessoa que não está no estágio suficiente para conseguir lidar com esta enfermidade. E com o paciente, por sua vez. Isso pode realmente acontecer ou eu estou errada? Não, isso pode acontecer e acontece. Acontece na maior parte das situações. Dani, desculpa, abaixa um pouquinho seu volume, que está dando eco. Agora está melhor? Eu acredito que sim. Vou baixar o meu aqui também. Vamos ver se vai ficar melhor. Vocês dão a resposta. Então. Está dando um pouquinho de microfone ainda. Ainda? Então, vou diminuir um bocadinho. Vamos diminuir. Era o meu? Isso, da Dani. Acho que era o da Dani mesmo. Melhorou, viu? É capaz de ser o meu. Uhum. Mayra, melhorou? O teu que está um pouquinho alto agora, Sandra. Eu já baixei bastante, está menos da metade. Tá só com um tiquinho assim. Consegue botar o fone, Sandra? Não, porque eu tô com o computador e o celular juntos. Deixa eu baixar aqui. Eu também. Eu já tirei o som do telemóvel. Pronto. A hora que vocês terminarem o raciocínio aí, eu entro com as perguntas, tá? Melhorou? Melhorou? Tá bom? Tá bom. Melhorou? Ok. Melhorou no Instagram? Melhorou. Estão entrando perguntas no Instagram, Ok. tá bom, gente? Voltando. Eu peguei... Esse fator do familiar se recusar a aceitar, você estava explicando. Sim, eu estava a dizer que sim, isso é possível, e isso acontece numa primeira instância, na maior parte das situações, em que há o diagnóstico de fibromialgia. Infelizmente, lá está, o diagnóstico de fibromialgia traz muitas dúvidas, ainda traz muitas dúvidas, e a fibromialgia infelizmente ainda está associada a ideias pré-concebidas, ou seja, o portador com fibromialgia tem, como a doença não é visível, somatiza, ou seja, é atribuída uma origem mais psicológica do que física à fibromialgia, ou seja, muitas vezes para os familiares o que acontece é que o portador com fibromialgia não tem realmente a doença e arranja um conjunto de estratégias psicológicas para afirmar que a tem, ok? Por isso, tantas vezes é colocado em causa. Entendi. Infelizmente, isto acontece muitas vezes com a família. Eu gostava daqui estar a dizer o contrário, e dizer que a família é o primeiro porto de abrigo do portador com fibromialgia. Gostava imenso de dizer que
seria o suporte, e é o suporte, mas muitas vezes isso não acontece. Nós muitas vezes encontramos suporte, compreensão e até empatia por outras pessoas que não são ligadas, que não pertencem diretamente à nossa família. E isto também, mas também é uma situação na qual nós temos comando, ou seja, nós podemos ir construindo as nossas ligações, as nossas afetividades, ok? O estar constantemente à espera que a família consiga compreender é difícil e às vezes isso não acontece. Uma abordagem direta sobre a fibromialgia é complicado, mas existem estratégias. Nós podemos tentar chamar a nossa família, ou, por exemplo, chamar a atenção ou sensibilizar para o que é a fibromialgia de uma forma indireta, de uma forma discreta, eu diria até. Podemos, por exemplo, deixar a informação espalhada pela casa. Quando digo informação, digo os folhetos informativos, ok? Alguma notícia, alguma página da internet, por exemplo, aberta com esse tema, alguma notícia que esteja, por exemplo, a dar, ou alguma visualização que esteja a ser feita pelo portador da fibromialgia e coloca um pouquinho mais alto, isso vai chamar a atenção do marido, da esposa, dos filhos. E deixar algo impresso, né? Assim, exatamente. Né? Casa, às vezes ninguém viu, de onde saiu. Exatamente, como é que isto apareceu? E se calhar às vezes, mesmo sem ver, as pessoas vão lá, vão ler. E fica lá a curiosidade, e fica porque é inevitável. Tipo isso, assim, eu encontrei isso no consultório que eu fui. Olha que interessante, eu estava lendo. Você podia ler também, porque tem informações novas aqui sobre a fibromialgia que eu não sabia. Se você ler também vai ajudar um pouquinho, aí você pode me ajudar também. Tá vendo? É usar de estratégias, né? A câmera da Dani... Ah, tá aí. Por exemplo, é um ótimo exemplo. Aqueles folhetos, aqueles livrinhos informativos ou aqueles folhetos que nós trazemos muitas vezes do consultório, do hospital. Podemos chegar a casa, como a Simone disse, e pedir para que haja uma leitura conjunta. Se esta abordagem não funcionar, porque às vezes não funciona, deixamos em cima da mesa. Verdade. Espalhamos pela casa de uma forma estratégica, ou seja, despretensiosa. Também é preciso ter aqui um bocadinho de habilidade. É habilidade de comunicação, ou seja, a comunicação nem sempre é direta, ok? Nós podemos verbalizar, mas às vezes a nossa comunicação é muito feita através também de determinados comportamentos. O esquecer aqui, o chamar a atenção ali, é uma ótima estratégia para os mais resistentes. Sim, e funciona. Com certeza. E Dani, está perguntando aqui no Instagram qual o profissional mais adequado para diagnosticar a fibromialgia? Então, continua a ser, muito embora, segundo a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, eu diria que a portuguesa e a brasileira também, ou seja, ambas, porque ambas concordam com a mesma concordam? E dizem a mesma coisa. Não existem exames concretos, quando digo exames, digo registros médicos específicos que identifiquem a fibromialgia, ok? Não existem marcadores genéticos, por exemplo, que identifiquem a fibromialgia, ao contrário de outras doenças que também causam dor crónica e que não têm cura. Para elas existem marcadores genéticos. Para a fibromialgia não existe. Existe um conjunto de sintomatologia que é muitas vezes difusa e que leva a percepcionar que realmente é um quadro fibromiálgico.
continuam a ser os médicos, ok? A ter essa responsabilidade, ou seja, esse diagnóstico. Aqui em Portugal, eu acho que é um pouquinho, se calhar, um bocadinho diferente daí. Aí são os médicos reumatologistas que fazem este diagnóstico. Aqui em Portugal nós temos reumatologia a fazer esse diagnóstico e também temos medicina interna. Dentro da medicina interna temos, as doenças autoimunes. Ou seja, este é um quadro cá, se calhar, tem maior abrangência a nível diagnóstico. No entanto, eu sou apologista de um diagnóstico multidisciplinar. O que é que isto significa? Significa que é importante, naturalmente, o diagnóstico médico, ok? Para poder juntar toda a sintomatologia que já está mais associada à fibromialgia, como os tender points, ou seja, os pontos de gatilho. Isso já está pré-definido, mas eu sou apologista também de uma avaliação multidisciplinar, ou seja, é importante o diagnóstico médico, mas também é importante uma avaliação psicológica, ok? O físico, a componente física é fundamental, a psicológica também. E devia ser tão importante como a atuação médica de primeira linha. Isto porquê? Porque a fibromialgia é muitas vezes atribuída a uma grande percentagem psicológica, digamos assim, à fibromialgia. E ela tem uma percentagem grande, mas não é só para a fibromialgia, é para todas as patologias que envolvam dor e dor crónica. Ou seja, todas as patologias que envolvam dor vão ter associados naturalmente fatores psicológicos. É difícil, é muito difícil viver com dor. Nós conseguimos nos habituar a coisas boas, a coisas más, é muito complicado. E viver com dor é um desafio diário. É uma luta interna diária. A gente diz que é um dia de cada vez. Sim. A Wanda escreveu aqui no Instagram, só conseguiu o equilíbrio um pouco, só melhorou quando ela se colocou no lugar da outra pessoa. Tá? E ver que o outro lado também tem problemas. E que ele também pode ter dificuldades para aceitar. É importante fazer essa visão, né? Isso está relacionado com uma das questões que eu e a Simone já tínhamos alinhavado. Importante, mas para dar este apoio, ou seja, para o portador com fibromialgia ter apoio da sua família, é muitas vezes fundamental colocar-se no lugar de quem está com ele. E muitas vezes o que é que acontece? Quem tem a doença autocentra-se, fica autocentrado e concentra-se nele próprio. E isso vai dar, como é óbvio, maior força à dor e vai criar bloqueadores de comunicação, que é normal. É normal uma pessoa com dor autocentrar-se. A dor é nossa. Nós é que sabemos aquilo que sentimos. Nós é que acordamos com dor e passamos o dia com dor e ultrapassamos barreiras que os outros desconhecem com essa mesma dor, certo? Por isso este comportamento da autocentração é normal. No entanto, não pode ser nem deve ser permanente, porque é importante sair dessa dor de vez em quando e colocar-se no lado do nosso esposo ou da nossa esposa, que é, eu vivo com dor, mas ele. Porque existem coisas que ficam afetadas. A fibromialgia traz problemas de relacionamento, relacionais, emocionais. O casal deixa, por exemplo, de comunicar de uma forma
positiva, tem impacto a nível do relacionamento íntimo, ou seja, da vida sexual, por exemplo, do casal, tem um impacto enorme. Inclusive, eu já tinha feito algumas perguntinhas básicas, acompanhando os grupos, e eu gostaria até de começar com essas perguntas já, porque entram muito nessas questões que a gente já está discutindo. Então, vamos à primeira pergunta, né? Pode falar, Sandra. Pode? Tem uma pergunta direto para você aqui, tá? Da Elizabeth Araújo no YouTube. Para mim? Tá, vou já ver. Enquanto tá a Dani pergunta, eu vou já alinhando com as perguntas aqui do pessoal que está participando, tá? Isso. Então, vamos lá, Dani, a primeira pergunta. Qual é a importância do acompanhamento psicológico na fibromialgia? Então, é fundamental. Eu não ia dizer o contrário, não é? Era mau. Então, eu acho que é fundamental. Foi um pouquinho aquilo que eu disse há um bocado. A par do diagnóstico médico, que eu considero muito importante, o acompanhamento psicológico é também importante porque, numa primeira instância, vai ajudar no esclarecimento sobre a doença. E quando falamos em esclarecimento sobre a doença, falamos em psicoeducação. Ok? Ou seja, vamos encontrar respostas para aquilo que é realmente a fibromialgia. E vocês podem me perguntar, mas isso não deveria ser uma função do médico? Não deveria ser o médico a explicar o que é fibromialgia e as implicações que a fibromialgia traz? Sim. Mas a comunidade médica ainda peca muito por esta falta de esclarecimento. Ok? Isto deve-se a diversos fatores. Okay? O facto de ser uma doença que ainda não tem é um somatório de várias sintomatologias, mas tem grandes questões associadas, por isso os médicos também não consideram que não têm muitas questões para responder, ok? O portador com fibromialgia pode encontrar estas respostas de uma forma complementar à informação que é dada pelo médico, ok? Pode encontrar estas respostas junto do psicólogo. Ele poderá fazer psicoeducação na dor, certo? É importante também verificar, o psicólogo tem também a responsabilidade de perceber em que estado é que o paciente se encontra, ou seja, em que estado de negação é que se encontra. Isto é importante para perceber as dificuldades que ele está a ter em aceitar a doença ou não. Ok? Certo. Vai ser um ponto fundamental para ser trabalhado depois também a nível relacional, ou seja, a nível familiar. Ok? Ou seja, primeiro será necessário trabalhar a aceitação da doença da parte do portador com fibromialgia e só num processo de aceitação positivo, ok, é que o paciente vai conseguir interagir melhor com a sua família, ok? Isso, a trabalhar este aspecto da aceitação da doença vai ser um grande facilitador do relacionamento familiar, ok? Certo. Uma outra questão que o psicólogo poderá ajudar, ou a intervenção psicológica poderá ajudar, é a gestão do stress. Tudo que sejam emoções negativas, e vou enumerar algumas, a ansiedade, o stress, a tristeza. O que é que acontece? Elas têm uma forte influência na dor, elas aumentam a dor. E se para o portador com fibromialgia já existe uma percepção da dor acima da média, mais exacerbada, ok? Se ele vivenciar ansiedade, stress, tristeza e outras emoções negativas, vai ver a sua dor ainda mais amplificada, ok? Por isso, esta gestão das emoções negativas tem que ser e deve ser feita num acompanhamento psicológico. Com certeza.
Isto vai levar depois, naturalmente, a que haja uma monitorização interna, pessoal, do portador com fibromialgia, para aliviar ou aprender a gerir a dor. E isto é muito importante. Aprendendo a gerir a dor, ele vai conseguir ser mais autónomo. Lá está, ultrapassar de uma forma progressiva as suas limitações e vai, consequentemente, ganhar mais confiança. Seria a educação na dor, então, né? Educação na dor, fundamental. Essa educação na dor, ela pode interferir para o paciente entrar ou não em depressão em função da fibromialgia. Não é depressão pré-existente. É depressão pós-diagnóstico. Essa entra naquela perguntinha que eu ia fazer agora. Como saber se eu estou com depressão na fibromialgia? Vamos descartar ou vamos colocar de parte as situações em que já havia uma depressão instalada, ok? Ou seja, com o diagnóstico da fibromialgia é muito natural, e eu costumo dizer que a depressão é a melhor amiga da fibromialgia. No decorrer da vivência da dor e das imposições que a fibromialgia faz, das limitações que ela impõe, é perfeitamente natural o paciente desenvolver uma depressão. E como é que pode existir, como é que nós podemos saber se é uma depressão ou não? Nós podemos perceber a partir do momento em que vivemos algumas emoções negativas de forma diferente. Eu vou dar um exemplo. Todos nós nos sentimos tristes. A tristeza é uma emoção que é universal e ela pode ter diversas origens, mas faz parte da vida do ser humano. E nós podemos, por exemplo, sentir tristeza porque perdemos um amor, porque mudamos de trabalho, porque não conseguimos fazer algo, por exemplo, mas é um sentimento que, entretanto, é substituído por outro, passa, ok? Na situação da depressão, não. Esta tristeza ganha como aliado o desânimo, ou seja, a tristeza associada a um desânimo contínuo, ok? Vai instalando na pessoa um sentimento de angústia que vai ficar sempre, ou vai estar sempre latente. É aqui que nós percebemos a diferença entre estarmos tristes apenas, devido a uma situação que nos aconteceu, e estarmos no início de um processo depressivo. Se nós estamos mais tristes do que o normal, se nós estamos vários dias tristes, desanimados, não temos vontade ou motivação para absolutamente nada. Muitas vezes nem sequer temos vontade de levantar da cama, do sofá, por exemplo. Não temos e vemos alterações na nossa alimentação, no sono. E aqui eu ressalto a importância que o sono tem, o sono reparador, as tais 8 horas que nós deveríamos, que todos os adultos deveriam dormir, que a própria vida muitas vezes não permite, porque é sempre a correr, porque existe mil e umas gestões dos nossos papéis sociais, porque trabalhamos, porque somos esposas, porque somos mães, enfim, e também porque a fibromialgia retira horas de sono, a dor tira horas de sono e rouba-nos essa qualidade que é fundamental. Um sono reparador fortalece, e já está provado cientificamente, isto sim, o sono, ou a ausência de sono, tem uma influência enorme ao nível do sistema imunitário. Ou seja, pessoas que, por exemplo, tenham o seu ciclo de sono alterado, ou durmam poucas horas, ou tenham, por exemplo, transtornos de sono,
têm maior propensão, por exemplo, para desenvolver problemas autoimunes. Ou seja, existe aqui uma relação direta entre as horas de sono que nós temos e o nosso sistema imunitário. E o nosso sistema imunitário é quem manda em nós, ok? Associado aqui à dor, ele vai ter uma forte influência. Se dormirmos pouco ou acordarmos muitas vezes durante a noite, vamos acordar exaustos. E se normalmente isto acontece sem patologia, com fibromialgia é completamente devastador. Com certeza. E também leva naturalmente a amplificar tudo o que seja emoção negativa, porque a pessoa acorda mais triste, mais desanimada, mais angustiada porque não conseguiu descansar. Okay? E bem mais irritada para tudo durante o dia, né? Sim, com um nível sim, muito mais irritada, muito mais... mas isso todos nós. Agora vamos imaginar uma pessoa com um portador com fibromialgia, com dor, com ausência de sono. Então é muito difícil ele próprio lidar com ele mesmo. E vamos imaginar agora com aquilo que o rodeia. Por isso é que... Vamos imaginar, porque é uma doença do sistema nervoso central. A partir do momento que é o cérebro que comanda, a gente faz ideia que comanda o corpo todo. Todo mundo cresce aprendendo que o cérebro comanda o corpo, né? Que são pelos estímulos. Então, daí a gente já faz ideia do quanto é o impacto dentro do ser humano, né? Eu vou aproveitar para responder, Elizabeth. O nosso grupo é Fibromialgia Maranhão, ou GA, Grupo de Apoio Fibromialgia Maranhão. Você pode estar encontrando a gente, Elizabeth, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pede para adicionar lá que eu te informo direitinho como faz para participar do nosso grupo, tá? Dani, vamos dando continuidade aqui às nossas perguntas para depois de terminadas as nossas perguntas, a gente vai respondendo a todos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Okay. Qual é a importância do apoio da família no processo? Tal como eu tive a oportunidade de dizer no início, é fundamental. A família é parte integrante do sucesso, é o melhor remédio. Eu vou utilizar a frase que foi utilizada pela Abrafibra no dia 12, é realmente o melhor remédio. Se nós conseguirmos encontrar na nossa família um porto de abrigo e empatia, okay? Ou seja, um conjunto de pessoas com as quais seja possível comunicar e seja possível partilhar a dor. É fundamental ter este apoio. Uma das coisas que o paciente com fibromialgia relata que se sente é muitas vezes sozinho, isolado. E quando diz sozinho, é sozinho no verdadeiro sentido da palavra. É vivenciar uma situação de solidão. Ou seja, muito embora esteja rodeado de esposo, filhos, colegas de trabalho, se ainda conseguir naturalmente ter uma vida laboral ativa, ele vai se sentir sozinho. Porque acaba por se sentir, eu vou dizer uma palavra que é forte, mas que é verdadeira. Acaba por se sentir segregado dentro da própria família e dentro da própria sociedade. Por exemplo, cá em Portugal acontece, acredito que aí no Brasil também, a maior parte das empresas, sejam elas públicas ou privadas, aqui não existe distinção neste aspecto, infelizmente, não existe a sensibilidade das entidades patronais para este tipo de situações, ok? Não existe empatia e não existe compreensão para o que é ter um trabalhador com dor crónica, ok? Não existe um ajuste de funções, por exemplo, está lá, está a trabalhar,
Por isso, tem que fazer tal e qual aquilo que os outros que não têm dor fazem. Não existe ainda abertura para isto. E o portador com fibromialgia sente isto no trabalho, sente isto na família, sente isto nos amigos também, porque a fibromialgia traz a alteração de dinâmicas, e uma delas são as dinâmicas de convivência com os próprios amigos, porque já não sai tantas vezes, não participa naquela atividade. Por exemplo, não vai ao jantar de família, não vai ao convívio ao fim de semana, ok? Por isso são tudo fatores que fazem com que o paciente com fibromialgia se sinta isolado. Isolado e muitas vezes antissocial, né? Sim. É bem essa a realidade. E você escuta muito isso da família, que você é antissocial, que você quer se isolar, porque você está querendo se enfiar no seu mundinho. E muito disso escutado do familiar machuca a pessoa com fibromialgia. Sim. Porque na realidade não é o que nós queremos, na realidade é o que nós sentimos. Como você vai sair da sua casa para ir a uma festa, e chegar na festa você tem que pedir para se deitar, porque a sua dor está muito grande. Então, exatamente. É algo bem impactante mesmo, é algo que, na sua grande maioria, machuca dentro do ser humano, né, com fibromialgia. Sim, isso faz sentir, isso faz sentir, lá está, infelizmente e em primeiro lugar na família. Eu tiro por base por mim mesma, que eu escutei muitas vezes isso e tive muitos amigos afastados do meu convívio, ou muitas vezes eu afastei do meu convívio também, por conta de perceber a reação deles, ou seja, não estão me olhando da maneira que me olhavam antes, estão me olhando, entre aspas, como se eu fosse um ET, ou como se eu não quisesse mais estar com eles. E na realidade não é assim. Você gosta deles, você continua amando os seus amigos, a sua família, porém você é julgado, querendo ou não, você percebe as conversinhas paralelas. Sim, os comentários. Eu acho que o paciente com fibromialgia houve muitas vezes da parte da família comentários, às vezes nem sempre diretos, lá está a Simone, aqueles comentários paralelos que são feitos baixinho, mas que depois ficam cá dentro, a amargurar mesmo, e que aumentam, lá está, aquele sentimento de tristeza, de desânimo. Por exemplo, é preguiçosa, não quer trabalhar, não é um exemplo para os filhos, por exemplo, mau exemplo, não sai à mãe, não sai ao pai, não é lutadora, ou não é lutador, não quer trabalhar, ok? Isto são tudo... E muitas vezes, para não escutar tudo isso, a própria pessoa cria uma barreira, ela se isola. Ela já sente dor, né? E aí ela se isola para não ter que ficar se machucando. Mas isso é natural que aconteça. Isso é uma proteção, que é uma estratégia de proteção. Julgamentos, digamos assim, o portador com fibromialgia vai recolher. Vai voltar para a sua concha, vai ficar no seu mundo e não vai permitir, naturalmente, que seja alvo desses tipos de... Daí a tendência para o isolamento. É uma grande tendência para o isolamento. O portador com fibromialgia protege-se, não quer ouvir comentários, não quer ser julgado, não quer ser discriminado. Por isso, eu acho, por exemplo, importante, e isto deve acontecer ao longo do processo psicoterapêutico, trabalhar a parte do autoconceito e da autoestima do paciente com fibromialgia, ok? Que são... A autoestima é bastante afetada e o autoconceito igualmente,
e trabalhar estes aspectos são muito importantes, porque muitas vezes o paciente com fibromialgia vai ter que tomar as rédeas da sua própria vida e vai ter que ter uma postura mais assertiva junto daqueles que o rodeiam. Okay? Pois é, e aí falando nisso, a gente fala um tanto quanto de aceitação. A fibromialgia, eu acredito que esse lado psicológico de você aceitar a doença, existem vários processos, né, Dani? Como é que funciona essa questão da aceitação da fibromialgia do início? Então, é um processo complicado. A aceitação, nós quando recebemos um diagnóstico, independentemente do diagnóstico, mas se for de um problema crónico, como é o caso da fibromialgia, isso é uma informação impactante, okay, que tem que ser gerida e que muitas vezes é descrita como uma notícia tão forte como, por exemplo, uma morte, e passa pelos processos de, por exemplo, os mesmos processos de aceitação do luto. Nós entramos em negação, isto não está a acontecer, isto não pode acontecer, ok? E entramos depois num conjunto de nós passamos pelo processo de negociação, nós tentamos negociar muitas vezes com Deus ou com forças superiores nas quais acreditamos e tentamos negociar. E o que é isto de negociar? Permita-me, por exemplo, que eu consiga assistir aos meus filhos ficarem maiores, por exemplo. A ver os meus netos nascer, ou seja, nós fazemos aqui, o processo de aceitação é muito complicado e pode demorar anos, muitos anos. E aceitar a doença significa passar muitas vezes como se fosse um processo de luto. E nós não passamos de etapa para etapa, nós vamos oscilando. Existem dias em que nós acordamos fortalecidos, e reconhecemos em nós forças para encarar a dor. E nesse dia nós vamos acreditar e vamos conseguir ter uma aceitação plena dessa dor. E existem dias que nós não vamos conseguir. Ok? Por isso, quanto mais o paciente com fibromialgia conhecer a doença, ler sobre a doença, perceber o que é que ela traz, os impactos que a doença tem em todas as esferas. O ser humano é multidimensional, tem várias esferas de dimensão. Tem a pessoal, tem a emocional, a psicológica, que é diferente da emocional, ok? Mas tem imensas e tem que ser visto como tal, ok? Acho que varia muito de pessoa para pessoa, né, Dani? A questão do impacto que ela vai receber, porque assim... E lá está. Eu acredito que vai depender muito da informação que se tem do médico de início, do Sim. grau de informação que ele passa. Então, assim, tem pessoas que já sabem o que é fibromialgia, porque escutou, porque ouviu falar, mas tem pessoas que não, que é o caso da sua grande maioria na nossa sociedade. E muitas vezes a pessoa, eu tô com fibromialgia, mas, assim, não consegue dimensionar isso dentro dela de uma forma inicial. Ela vai aprender com o passar dos dias a lidar com a doença, e aí é que onde entra o emocional dela, e muitas vezes essa informação que um psicólogo tem que fazer um acompanhamento não é dada desde o início por um reumatologista. Sim. Né? Então, a orientação inicial para fazer o acompanhamento é bom, agora na sua maioria das vezes não tem. Infelizmente não, e é um processo, o processo de aceitação, é importante também dizer isto, o processo de aceitação é um processo de construção, ok? Se tiver uma base boa, e a base boa, tal como a Simone acabou de dizer, é uma explicação, uma boa explicação, uma explanação
da fibromialgia da parte do médico e intervenção também multidisciplinar da parte do psicólogo, eu diria aqui também do fisioterapeuta. Estamos a falar de uma equipa multidisciplinar ideal, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, ok? O especialista em nutrição, o educador físico, ou seja, isto seria o ideal, seria o sistema de intervenção, ok? Que envolve farmacologia, ou seja, o uso de medicação e o uso de terapêuticas para, se for boa, naturalmente que o processo de aceitação da doença será mais fácil. Naturalmente varia de pessoa para pessoa. Mas também varia, por exemplo, a capacidade que a pessoa vai tendo de ser mais ou menos resiliente. Okay? Ou seja, se muito embora nós precisamos, e o paciente com fibromialgia precisa de facto de ferramentas externas, uma boa equipa a acompanhá-lo, isto seria o ideal, existem ferramentas internas que só ele próprio é que tem. Uma delas é, por exemplo, a capacidade de resiliência, que também é variável de pessoa para pessoa. Ok? Sandra, quer falar alguma coisa? O Instagram encerrou. Sandra, adiciona-me de novo. Vou entrar novamente. Então, vamos continuando aqui para quem está no YouTube. Já tem 1 hora que nós estamos no ar. Seria bom a gente começar a responder as... Dani, você entra novamente no Instagram. Ok. Sim. Já cá estou. Pronto, Dani. Já está. Voltamos no Instagram. Gente, é sério, já tem 1 hora, tanto que caiu do Instagram. Então, vamos administrar o tempo para a gente poder responder o pessoal aqui. Tá? Tem perguntas bem interessantes. Tá. Começa, Simone. Então, hoje a gente continua respondendo as perguntinhas que a gente tinha montado, que são perguntas muito importantes. E a gente podia ir intercalando com as perguntas do pessoal. Tá o que vocês acham? Pode ser? Então, em vez de continuar com as minhas perguntas, eu vou nas perguntinhas que estão aqui. A Vivi Santos. Como nós, fibromiálgicos, podemos falar para nosso familiar ao termos o diagnóstico? Como é que poderão dar essa notícia? Isso. Pronto. Essa notícia pode e deve ser dada de uma forma simples. Mas isso também vai depender da forma como isso foi transmitido ao portador com fibromialgia. Ok? Ok. O que eu aconselho, e se for possível, será a participação ativa da família. O que é que isto significa? Numa primeira instância, talvez, um dos familiares do portador com fibromialgia acompanhá-lo, por exemplo, a uma consulta. Tentar perceber juntamente com o seu familiar do que é que se trata aquela doença. Está falhando um pouquinho a tua internet, né, Dani? Okay. Que são muito importantes. Muitas vezes é necessário a pessoa que perdi a ligação. Conseguem me ouvir? Está falhando um pouquinho, mas você está aqui. Consigo. Ok, pronto. Lá está. Eu acho que a participação ativa, se for possível da parte da família, acho que deve haver uma participação, por exemplo, acompanhando o portador com fibromialgia ao médico, ao fisioterapeuta, ok? De forma a tentar partilhar a mesma informação, ouvir de outra pessoa. Aí a empatia vai ser diferente, a sensibilidade para o tema ou para a doença vai ser diferente.
em situações em que isto não seja possível, porque talvez seja a maior parte, tentar, ou conforme falamos há um bocado no início, comunicar de uma forma simples em que é que consiste e sensibilizar o esposo, a esposa, de uma forma indireta. Se houver resistência em perceber o que é a doença, em que é que ela consiste, tentar de uma forma indireta chamar a atenção para compreender. Certo. Dani, o que devo fazer para não deixar a depressão se instalar? Minutinho, gente, caiu a conexão, mas a gente volta, tá? Ok. É importante para não deixar a depressão tomar conta de nós. Pedir ajuda. Aprender a fazer a diferença, ou a diferença entre tristeza e tristeza permanente. Angústia. Muitas vezes o portador com fibromialgia ou portador de dor crónica tem muitas vezes picos de ansiedade exacerbados. Passa por períodos no qual tem, por exemplo, ataques de pânico. Ou seja, isto são sinais e são indicativos de que a depressão está a ganhar volume, está a progredir. Por isso é muito importante estar atento aos sinais e pedir ajuda. Se nós sentimos tristeza além do normal, se nós nos sentimos completamente desmotivados até para nos alimentarmos, por exemplo, não termos necessidade ou não termos vontade do autocuidado, de cuidar de nós, é importante cuidar de nós. Isto são sinais importantes, são sinais de alerta e é preciso pedir ajuda. Pedir ajuda a quem a pessoa realmente tiver. A um familiar, se tiver abertura para isso, a um amigo, ao médico reumatologista, e se não foi já pedida, porque idealmente deveria ser apoio psicológico, pedir ao médico. Eu não me sinto bem. Explicar mesmo por palavras simples. Eu não ando triste, eu ando triste todos os dias. Não tenho vontade de comer, não tenho vontade de me arranjar, não tenho vontade de viver. E para não chegar a este extremo e a esta escalada de sintomas depressivos que podem levar muitas vezes a situações mais radicais, pedir ajuda. Reconhecer em si próprio o que é a mais do que aquilo que normalmente a pessoa sente. E quando chega nesse ponto de a mais que você está dizendo, a importância da gente lembrar da necessidade de se procurar um psiquiatra para que haja, se for o caso, a necessidade de colocar medicação. Está, sim. Eu até agora falei da parte de intervenção psicológica. Uma intervenção psicológica para lidar com situações cuja psicologia consiga naturalmente, com o comportamento, as emoções. Agora, se a par de um diagnóstico de fibromialgia existir já instalada uma depressão, ou ela se desenvolver de forma rápida, o que acontece, é importante a terapia cognitivo-comportamental, lá está, a psicologia, mas é importante também a intervenção farmacológica, é importante o psiquiatra. Ou seja, muitas vezes o paciente com fibromialgia toma antidepressivos e tem, por exemplo, a necessidade, e eu tenho visto aqui no Insta já colocarem várias questões sobre medicação para dormir. A maior parte dos portadores de fibromialgia toma medicação para dormir. São os tais reguladores do sono que são importantes. Certo. Quando a gente fala nesse a mais assim... Isso, a medicação depressivo adequado naturalmente. E quando a gente fala nesse a mais, quando a gente estuda um pouquinho, sim, os pacientes que a gente faz o acompanhamento, a gente vê que muitas das vezes a questão está diretamente ligada com a questão afetiva mais íntima, no caso o marido, o namorado.
E aqui eu tenho uma perguntinha bastante interessante, que a gente vê que existe bastante reclamação nesse aspecto. Meu marido não acredita que eu tenho dor e por isso meu casamento não está bem. O que devo fazer? Então, aí falamos de uma esfera mais íntima, certo? Certo. Se é importante a comunicação no dia-a-dia, a comunicação efetiva e positiva no dia-a-dia, nas dinâmicas familiares, na gestão da família em si, a nível íntimo, ou neste caso sexual, digamos assim, da intimidade do casal, é fundamental a comunicação também. Isto porquê? Porque o portador com fibromialgia sente dor, certo? Naturalmente que isto vai afetar a sua vida sexual. A dor influencia diretamente a motivação para o contacto, ou seja, se existe dor, nós não nos sentimos tão motivados a que alguém nos toque, ok? Não estamos, temos receio até, aliás, é perfeitamente natural que haja um medo até de ser tocado, correto? Por isso, isto é difícil, isto é bastante difícil explicar, é bastante complicado. Outra coisa que é muito importante falar, o paciente com fibromialgia toma, a maior parte das vezes, toma medicação antidepressiva. A par da medicação para a dor, a medicação antidepressiva influencia diretamente a libido, ou seja, seja no homem, seja na mulher. Ou seja, vai ter uma influência direta na vontade sexual, ou seja, na mulher, a nível mais fisiológico, na capacidade de atingir o orgasmo, por exemplo, a nível da lubrificação também, e no homem, a nível da capacidade de ter ereção. Por isso, é importante haver comunicação. Muitas vezes vê a questão de repente, adaptar ao casal uma sexóloga. Exatamente. O processo. Exatamente. O que é que a sexóloga vai fazer? Vai tentar, junto do casal, encontrar um conjunto de estratégias para que a sua vida sexual não seja perdida. Saber chegar, saber fazer a iniciação, não é algo mecânico, mas sim algo afetivo à relação sexual. Então, daí a importância do saber tocar o outro. Exatamente. O relacionamento sexual ainda está muito, apesar de já estarmos bastante evoluídos, ainda está muito associado a um ato puramente físico, digamos assim. Está errado. Será um ato físico, naturalmente, mas deverá ter uma componente emocional muito grande. Ou seja, além da sexualidade em si, deverá existir uma coisa chamada intimidade. É esta intimidade que vai ser explorada depois a nível de terapia de casal, vai ser explorada pela sexóloga. Certo. E que é fundamental, o saber tocar. Por exemplo, o casal entre si pode aprender e deve aprender novas formas de abordar o corpo um do outro. Se dói num determinado local, vamos tentar experimentar outro. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia Brasileira lançou um manual há uns tempos já, que eu já tive a oportunidade de colocar na Abrafibro, na página, que é um manual que adapta, por exemplo, posições sexuais para pacientes que tenham fibromialgia e que tenham associadas outras patologias. E patologias, por exemplo, relacionadas com problemas relacionados com coluna. Existem muitos doentes que já têm próteses, por exemplo. É um manual que adapta a vida sexual a estas diferentes situações. E está um manual muito interessante. Ou seja,
é importante nós termos uma vida sexual, é fundamental, mas tentarmos perceber a sexualidade não como um ato, mas como um conjunto, ok? Como uma somatório de emoções que depois levam a uma motivação para o contacto físico. Esse é um assunto bastante extenso aqui, né? Porque quando se fala de sexualidade para o fibromialgico, é algo que pode envolver muitas coisas. É o lado afetivo, é o lado físico, e assim por diante. A gente teria um dia inteirinho para falar sobre isso. Sim, é um mundo, não acaba. Com certeza, mas eu diria assim, que falar e tentar trabalhar o afetivo do casal é algo muito importante também, né, Dani? Sim. Porque você trabalha a relação como um todo. Sim, ela deverá ser trabalhada como um todo, mas nós nem sempre temos acesso, lá está, à terapia de casal, ao sexólogo, que vai utilizar estratégias com o casal. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Então, mostrar que a dor existe, está lá, mas que pode ser adaptada, que é difícil explicar. É difícil, mas tem que ser tentada. Okay? Porque se outrora o casal já se encontrou e já criou intimidade, vai e deve conseguir. Ok? Novamente, nós temos aqui que o paciente com fibromialgia vai encontrando ao longo do tempo vários processos de reconstrução de novas dinâmicas, reconstrução de novos pensamentos, e a vida íntima deve ser reconstruída, adaptada e reconstruída. E todo mundo merece ser feliz, né? Claro que sim. Eu vou fazer aqui um comentário da Elisa Nascimento Chagas. Uma grande parte dos relacionamentos são desestruturados e para quem não tem fibromialgia é bem complicado, pois as pessoas vivem em um mundo que exalta e cobra a imagem do marketing da felicidade social. No sentido de que a sociedade, quando a gente abre uma televisão, a gente vê tudo muito bonito, né? Tudo muito feliz. As pessoas entram no Instagram, todo mundo posta coisas felizes, na sua grande maioria, uma foto bonita, se arruma para tirar foto, se arruma para dançar, para filmar, quando, na verdade, por dentro, ela muitas vezes está destruída. E isso acontece muito com o fibromialgico. Na sociedade atual, vive-se muito da imagem e do ideal de felicidade, que é um ideal de felicidade ilusório. Lá está, como a Simone disse muito bem, as pessoas vão para o Insta, vão para o Facebook, registram momentos felizes, sorriem. Quantas e quantas pessoas o fato entram numa amargura e numa solidão enorme. Por isso, existe um padrão de felicidade ilusório que hoje é vivido e que é exigido ainda mais ao paciente com fibromialgia, naturalmente. Certo. Se é feita a quem não tem qualquer tipo de patologia, ao paciente com fibromialgia, mais ainda. Porque será de esperar que ele seja como tantas outras pessoas, que sorria, que ria, que coloque coisas felizes. Porque mostrar a dor é um sinal de fragilidade, de exposição. Por isso, hoje em dia, há uma grande propaganda, digamos assim, a uma felicidade ilusória. E esconde-se muito a tristeza,
Quantas e quantas vezes, eu vou dar naturalmente um exemplo extremo, mas quantas e quantas vezes nós, por exemplo, assistimos a situações de suicídio de algumas pessoas que nunca vimos, que vimos sempre sorrir. A imagem que passavam era de pessoas que eram felizes, faziam os outros rir. Eram pessoas socialmente integradas, com um trabalho, com supostamente uma família estruturada, mas que era isso que tentava transmitir, mas não era essa a realidade. Por isso nós temos aqui, ainda temos uma dura luta para aceitarmos a tristeza. Aceitarmos esse luto. É preciso falar mais de tristeza e de emoções interno, negativas. Né? Eu acho que é preciso aceitar mais esse luto interno da doença, né? O aceitar este luto interno da doença não é um sinal de fragilidade. E é importante que percebam isso. Não é um sinal de fragilidade. É um sinal de reconhecimento de que a doença está lá. E é preciso continuar. E a pessoa vai continuar. Tem uma outra questão bastante complexa para tratar com você agora. São de pessoas que tomam medicação já há algum tempo, estão na fibromialgia há algum tempo e já tomam uma certa dosagem de remédios. Essa dosagem, com o passar do tempo, a gente vê pelo histórico dos pacientes que essa dosagem ela vai ficando viciante no corpo. E aí é onde muitas vezes, se não acompanhada por psicólogo, a depressão volta, né? Ou aparece, muitas vezes aparece de uma vez. E algumas dessas pessoas acabam ficando viciadas nos remédios e acabam tendo que ter intervenção psiquiátrica, inclusive em hospitais com medicação para depressão muito forte. Nesse processo todo, começa a haver o choque entre a família, porque essa depressão exacerbada faz com que as relações comecem a ser destruídas. E o que acontece muitas vezes, essa barreira não é só do paciente, às vezes vem da família, de cada um querer viver a sua vida em separado dentro do mesmo relacionamento. Não sei se você me entendeu. Mas aí é onde eu escuto muitos relatos de que, por exemplo, eu não aguento mais o meu marido, eu quero me separar, eu não aguento mais essa vida de fibromialgia, eu não estou suportando mais isso. O que é algo bastante desesperador para a gente que escuta, porque a gente quer ajudar de alguma forma, né? A gente quer dar o socorro e muitas vezes a gente não está perto, ainda mais nesse momento de Covid, a gente não está perto, a gente não pode ir ao paciente, até porque muitas vezes ele está em outra cidade. Mas eu sei que indicar um psicólogo, indicar um psiquiatra seria o melhor remédio. Mas às vezes você escuta esse relato de uma forma assim, desesperada, que parece que a pessoa vai fazer naquele momento. Então, assim, como evitar que essa pessoa, por exemplo, cometa um suicídio? Então, essa pergunta é muito complexa mesmo. É muito complexa porque esse tipo de situações são inevitáveis. Existem situações limite que levam a uma situação de desespero total. É importante compreender uma coisa: tudo o que esteja relacionado com dor, tudo o que seja medicação relacionada com dor, ao longo do tempo, vai tendo um diferente impacto no organismo do doente, ok? Por isso tem que estar em constante reajuste. O médico tem que ir reajustando a medicação de forma a ir de encontro às necessidades do paciente, assim como a medicação psiquiátrica. Chega a uma determinada altura e aquele antidepressivo já não é adequado, já não funciona. De acordo
organismo já criou uma resistência à própria medicação. Isto também com a medicação para dormir, ok? Talvez com essa ocorra com mais frequência. O nosso cérebro, lá está, tem estratégias dele para, ok? Não existindo entre de um psiquiatra e de um psicólogo, estamos a falar de situações de exceção, ok? É importante o paciente com fibromialgia ter uma rede de suporte que possa, lá está, suporte que o possa ouvir e que... E caiu. A Dani caiu. Caiu, estava falhando Dani, mesmo. Você caiu no YouTube. Estava falhando mesmo, para mim estava mostrando ela falhando aqui. Ela está entrando novamente. Só um minutinho. Tô, Dani, você quer terminar o raciocínio? Fiquei sem bateria no telemóvel. Pode falar, Dani. Pode falar? Quer terminar o raciocínio, Dani? Conseguem me dar um minutinho? Eu vou buscar o carregador ou continuo por aqui? Busca o carregador, a gente espera. Aí eu vou comentando aqui, fazendo os comentários do pessoal que estão vendo a gente. Pronto, eu ia então dizer que muitas perguntas aqui que a gente pode responder. Ok. Vamos lá, pergunta da Laís Silva. Eu venho lutando há mais de 15 anos. Ela desencadeou a depressão, estresse, depressão generalizada, às vezes, muito medo. Além dos acompanhamentos psiquiátrico e psicológico, o que podemos fazer? Você quer responder, Sandra? Respondo. É essencial a atividade física, porque até mesmo pela ciência, a medicação ainda não é um consenso de que A, B ou C sejam indicadas no tratamento da fibromialgia, tá? Nós, na verdade, usamos esses medicamentos mais comuns hoje para elevar os níveis de determinados hormônios, que são os hormônios da felicidade, que ajudam a diminuir a dor, ok? Mas o que é consenso mesmo, isso é indiscutível, em diversos estudos, é a atividade física, exceto nos casos em que o paciente tenha algum tipo de problema que tenha a objeção de médico, ok? Do contrário, é a atividade física e a psicoterapia, tá? E essas duas precisam andar de mãos dadas. Sandra, dá uma arrumadinha na tua câmera, que tem hora que você se mexe, aparece só metade do seu rosto. Eu tô de lado porque eu tô com... Cadê? Aqui, ó. Eu tô batendo na lateral e tô no gol também. Vamos lá. A Vivi Santos disse o seguinte: eu, no começo do meu tratamento, tive muita resistência a procurar ajuda psicológica, mas aí não teve jeito e vi que é importante, pois me ajudou muito ao meu tratamento. Realmente, a gente vê que tem muita gente que tem essa resistência. Então, assim, não procura um psicólogo, não procura um psiquiatra somente quem é louco, porque a cultura fala isso, né? Que você procurei um psiquiatra, vá procurar um psiquiatra, vou procurar um psicólogo. Mas você tá louco? Então, assim, não é nesse sentido, é uma assistência precisa, necessária dentro da fibromialgia, para que você consiga manter uma qualidade de vida psicológica, mental, suficiente para conseguir lidar com a doença, que infelizmente ela não tem cura, né? Então a gente precisa saber levar os nossos dias na melhor qualidade possível, não é mesmo?
Vamos lá, vamos ver outro comentário aqui. Voltei. Eu vi. A Elisa Chagas. Isso eu sentia. Sempre me sentia mal por não alcançar essa cobrança, até conseguir me perdoar e enxergar a liberdade das pessoas não exatamente como perca, e sim como uma passagem de aprendizagem. Vocês querem comentar? Vou colocar a Dani aqui, espera só um pouquinho. Voltei. Voltou. Já fui. Está entrando no Instagram de novo. Complementar, Ok. gente, Deixa eu só complementar, gente. Tem 3 Sim. participantes lá, Tem tá? 3 participantes Então, lá, tá? vocês podem não Então, muitas ouvir a vezes voz vocês podem não ouvir a voz da Simone, porque o Instagram, ele não tem essa ferramenta para colocarmos mais de 2 pessoas na live, Se tá? quiserem nos acompanhar pelo YouTube, tá? Tudo igual, tá? Tudo igual, tá? Lá, bora, Dani. Simone, a Elisa fez um comentário. Quer que eu faça de novo, Dani? Pode reformular. Sim, perdão. Sim, se for possível. Não, sem problema. Isso, eu sempre me sentia mal por não alcançar essa cobrança, até conseguir me perdoar e enxergar a liberdade das pessoas, não exatamente como perca, e sim como uma passagem de aprendizagem. Exatamente. Tem a ver tem a ver com aquilo que eu falei. A Elisa refere o momento em que tomou realmente as rédeas da sua vida. Ou seja, se as pessoas têm liberdade para julgar, para criticar, nós temos liberdade também para, de uma certa forma, impormos aquilo que somos. Ok? E os outros têm que aprender a respeitar. Podem não entender. É muito difícil, muitas vezes, pedir uma plataforma de entendimento da parte dos outros, mas têm que respeitar. Então, aí, lá está, são os tais mecanismos internos. Nós temos que desenvolver em nós essa capacidade, tal como a Elisa falou e muito bem. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem tanta coisa para falar, né? É algo bem vasto para a gente comentar, bater papo, ficar dias inteiros aqui conversando, né? Tem uma outra... Aí, ela deixou uma pergunta. É verdade que provavelmente minha filha terá fibromialgia? Existe sim a possibilidade, não é regra. É aquele negócio que eu falo, né? A minha mãe ela tem fibromialgia. Eu desenvolvi também, e a minha filha também desenvolveu, foi diagnosticada há pouco tempo. Então, assim, cientificamente não tem nada comprovado. Infelizmente não tem nada comprovado, mas a gente vê que tem vários e vários relatos, né? Assim como também tem casos em crianças, casos em adolescentes, e é algo que os cientistas ainda estão estudando, né, o porquê, se há mesmo nessa carga genética. Então, assim, a gente tem que aguardar os cientistas mesmo comprovarem esse fator que a gente já sente na pele, né. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora em relação, não só ao lado do fibromiálgico, um lado bastante empático da coisa. Então, vou fazer a pergunta. Sinto a impotência da minha família nos momentos de crise. Isso me deixa triste. Como faço? Ou seja, a família ficar sem querer, de braços cruzados, sem ter como ajudar. Caiu de novo a Dani. Caiu. Foi. No YouTube. Dani, caiu no YouTube. Conexão, né? Só um instantinho, gente. Já a Dani volta. Para ela já está muito tarde até. É, né? Lá são 9h30 da noite. Né? Lá em Portugal, né? Assim, acho que a gente vai ter que... A gente responde umas perguntinhas aqui, Sandra.
A gente vai respondendo umas perguntas que são muitas, e aí até ela, se ela puder voltar, senão a gente encerra dentro de pouco tempo, até porque a gente já está um tempão, né? Mesmo porque o celular não aguenta. Não aguenta, verdade. Então vamos lá. Sinto a impotência da minha família nos momentos de crise. Isso me deixa triste. Como faço? Se coloque no lugar da sua família. Não é só você com dor que pode ficar impaciente e que todo mundo tem que tolerar a sua dor com o seu nervoso, com a sua impaciência. Se coloca no lugar deles e tenta fazer de uma forma que eles também possam te ajudar, que você deixe que eles te ajudem. Porque, querendo ou não, eles ficam de braços cruzados com a informação de que ela já tem a medicação, o médico já orientou sobre a medicação, o médico já orientou quanto ao lado psicológico, no caso do psicólogo. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, se coloque no lugar da sua família, ajuda. Saiba pedir ajuda. Sabe? Muitas vezes você está com muita dor. Receber ajuda, né, também. Exatamente. Se deixar ser ajudado, né? Não existe gente conosco que passa isso para as pessoas. E ninguém serve para fazer nada. Todo Exatamente. mundo é obrigado a fazer igual. Semelhante não serve. Isso não existe, não tá certo. Existe uma cultura, né, Consegue ver Sandra? agora? Voltou. Existe uma cultura, né, Sandra? Imagina. Existe uma cultura de que a mulher... A gente sabe da internet não é boa em todo lugar, não. Aqui também, de vez em quando, dá uma parada. Então, existe aquela cultura, né, Sandra? Existe aquela cultura machista de que só a mulher pode... Existe aquela... Já que a doença aflige, na sua grande maioria, as mulheres, existe aquela cultura machista de que só a mulher tem que fazer as coisas, e muitas vezes nós estamos de cama, com uma dor exacerbada, com um psicológico muito abalado naquele momento, e realmente impossibilitadas. Quando eu tenho as crises de dor, chega às minhas extremidades, gelam, nada esquenta. Então, assim, se deixe ser ajudada também, peça. Se você não pode lavar a louça naquele momento, não se force. Saiba dizer não para você mesma e saiba pedir ajuda. É preciso. Você tem que saber o seu limite. É muito difícil pedir ajuda. Eu vou incluir nessa sua fala de saber. Há um comentário que entrou agora, que é quando as pessoas fazem comparações com outras pessoas que são mais jovens ou dizem ter a mesma enfermidade, e que isso vai machucando. Ah, mas fulana faz, você já está, né? O que é? Moleza? Essas comparações machucam, lógico. Eu posso dizer por mim, tive que aprender a anular o efeito dessas comparações dentro de mim. Por quê? As pessoas podem falar o que quiserem sobre a Sandra. A Sandra sabe quem ela é. Sandra. Portanto, no comentário não vier a me acrescentar, a ser uma crítica que me ajude a construir uma pessoa melhor, eu prefiro pegar esse comentário e jogar na lata do lixo. Esse é o meu comportamento. Já tive um tempo em que os comentários me feriam muito, muito, muito. Como, Dani? Seu áudio está horrível, Dani. Está a cortar bastante. Está cortando. Está muito mal, não está? Agora está melhor. É que eu também não estou a conseguir ouvir, está com imensos cortes. Estão reclamando aqui que meu som está baixo. Espera aí que eu vou aumentar um pouquinho. Eu falo alto, hein?
vou numa perguntinha, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta do YouTube, tá bom, gente? Ok. Tá, vamos lá. Cida FTG estava perguntando no Instagram, quantas horas de sono reparador REM é normal e aconselhável? 8 horas. 8 horas de sono. É muito difícil ter 8 horas de sono. Nós ouvimos, por exemplo, falar de higiene bucal, Há uma coisa chamada higiene do sono. O sono deve ser cuidado, deve ter... O sono, vamos imaginar que o sono é o nosso coração, o nosso segundo coração. Nós temos que ter cuidados para os problemas cardiovasculares, como o colesterol, etc. O sono deve ter também essa dimensão. Nós devemos ter horários para deitar, ok? Quem toma medicação para dormir deverá, por exemplo, estar atento ao tempo, neste caso, à toma da medicação um tanto tempo antes de se deitar. Quando a pessoa vai descansar, não deve ir com televisão, não vê televisão, telemóvel. As ondas magnéticas do telemóvel e da televisão ativam o nosso cérebro. Por isso, se nós formos, por exemplo, ver televisão para a nossa cama, para tentar adormecer, nós vamos estar a sujeitar o nosso cérebro a um conjunto de estímulos que não vão naturalmente favorecer o sono. Por isso, quando formos dormir, devemos ir descansar em pleno, sem estímulos, encontrar uma rotina de calma, momentos até 1 hora antes de ir dormir, tomar a nossa medicação, ir gradualmente retirando estímulos visuais, auditivos, ou seja, música também, para quando chegarmos ao momento de descansar, o nosso organismo esteja descansado, ou seja, esteja pleno, ok? É muito difícil, mas nós devemos, lá está, é um processo também. Nós devemos, de uma forma gradual, ir impondo estas rotinas, ok? Para conseguirmos cuidar do nosso sono como um bem precioso. Criar a rotina e criar o hábito também, né, Dani? Sim, o ser humano é feito de hábitos, nós estamos constantemente a adaptar-nos a diferentes situações. Por isso, em vez, por exemplo, do telemóvel, não vamos levar o telemóvel para a cama, vamos escolher se calhar um livro, ler umas linhas, estipular, vou ler 1 página, 2 páginas, ok? E não termos contacto com o telemóvel. Ou seja, isto são coisas que se constroem. Não vamos conseguir fazer isto numa semana. Okay? Nós temos que monitorizar os nossos comportamentos. Por isso, são coisas que nós vamos introduzindo ao longo do tempo. Não tem que mas que são fundamentais. Eu vou fazer um comentário aqui da Elizabeth Araújo. Parabéns por essa live extremamente esclarecedora. Obrigada, Elizabeth. A gente vai fazer muitas outras mais, porque é um assunto que mexe muito com todos nós e a gente precisa discutir, a gente precisa falar das nossas dificuldades, falar das dificuldades que a gente acha no âmbito da família, no âmbito do trabalho, para quem consegue trabalhar, e da sociedade como um todo. Então, a gente precisa discutir mesmo, porque segurar tudo para si mesmo não pode, faz mal, né? Não. Eu acho que nós nos estendemos um bocado. Vamos ter muito mais outros dias, vamos combinar mais dias para entrar com live, para convidar a Dani para a gente fazer. Eu acredito que final de semana seja um bom motivo, porque muitas vezes a família está dentro de casa e a família pode ficar perto e escutar tudo o que nós estamos fazendo. Pode ouvir. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou fazer só mais uma perguntinha para a Dani. Dani,
Qual a responsabilidade da pessoa com fibromialgia? Isto parou de repente, parou tudo. Você conseguiu escutar a pergunta, Dani? Eu não ouvi. Qual a responsabilidade do paciente com fibromialgia? Não, peço desculpa. Escutou? Quais as responsabilidades do doente com fibromialgia? Isso. É aceitar as diretrizes que são dadas, e isto é muito importante, as diretrizes que são dadas pelos... numa situação de diagnóstico, A Dani caiu. eu saí do Insta. Hã? Já lá estou outra vez. Já está? Já estou lá outra vez. Caiu e já está. Então, a retomar o que eu estava a dizer. Primariamente, eu acho que o portador de fibromialgia, ao saber a notícia, ou seja, perante um diagnóstico, deve aderir à terapêutica. O que é isto de aderir à terapêutica? É que eu vou falar sempre numa intervenção multidisciplinar, que seria o ideal. Ou seja, o paciente com fibromialgia deve aceitar as diretrizes do fisioterapeuta. Okay? Deve aderir à terapêutica, à farmacológica, cumprir a medicação, ser responsável pela toma dessa medicação, seja para a dor, seja a medicação ao nível psiquiátrico. Ou seja, cabe a ele monitorizar a medicação que tem que tomar, não vai ser a família que o vai fazer, tem que ser o próprio doente. Ok? Certo. A seguir as instruções os conselhos também do educador físico, a importância que o exercício físico tem. Ou seja, se é importante cumprir com a medicação, por exemplo, para a dor, o antidepressivo, medicação para dormir, o exercício físico é importante. Aquele alongamento de manhã que causa dor. Pode causar dor, mas é importante, porque vai ativar o nosso corpo, vai ginasticar o nosso corpo. E isso, a longo prazo, vai ser fundamental. Importante também seguir os conselhos do profissional de nutrição. O que nós comemos reflete-se muitas vezes naquilo que nós somatizamos. E existem imensas indicações ao nível da nutrição que podem e devem ser dadas para diminuição, por exemplo, de quadros de inflamação, que muitas vezes estão associados à fibromialgia, porque esta tem outras patologias associadas. Por isso, primariamente, a adesão terapêutica, farmacológica e não farmacológica, ok? E depois, uma das da própria vida. A gente tá com... Eu acho que é fundamental. A gente está com várias sugestões aqui dos comentários do pessoal sobre as próximas lives. Estou colocando umas respostas aqui, já que estão fugindo ao tema agora, né? Porque eles estão sugerindo para outras. Seria com o doutor Gilberto, provavelmente eles vão estar organizando posteriormente, tá? Eu queria entrar com minhas considerações finais. Eu acho que é muito importante da gente falar também, além de seguir todo o contexto que a Dani colocou, de seguir as orientações médicas e multidisciplinares. Procure se ajudar, procure se deixar ser ajudada também. Né? Eu acho muito importante a gente buscar ajuda, mas se dar ajuda também. Sugestione para você coisas que você goste de fazer, uma música ou terapia, um artesanato, mexer com plantas. Depende muito da patologia de cada um para conseguir fazer algo extra. Então, tire um tempo para você, se permita se amar nessa nova condição, se permita fazer algo de legal para você, como, por exemplo, tirar um tempinho no dia para você, né?
Então, assim, eu não estou bem, estou me sentindo feia, essa doença me faz me sentir feia, depressiva, ruim. Se olha no espelho, muda o cabelo, busque se arrumar, passar uma maquiagem. Todas essas formas de se amar faz você se sentir melhor e faz você se ajudar. Então, eu tenho muito comigo, por exemplo, musicoterapia. Tem dia que eu estou dançando 2, 3 horas da manhã e eu sei que não é o certo, porque eu deveria estar dormindo. Mas me faz bem, me completa e faz com que eu consiga tirar as angústias da minha cabeça. Então, cada um tem a sua forma de procurar se ajudar, cada um tem afinidade com alguma coisa. E essa dica que eu deixo para vocês, que eu acho que é importante, é necessária também. Sandra, você quer deixar suas considerações finais? Sim, claro. Eu estava escrevendo aqui, porque tem gente colocando comentários ainda e a gente já está na fase de encerramento, tá? Nós não discutimos medicações. Publicaram aqui sobre uma medicação e isso é exclusivo da área médica, ok? Não é da nossa área discutir sobre isso, ok? Eu quero agradecer imensamente a todos que nos acompanharam, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, ok? Vão acontecer outras lives. Dia 19 vai ter mais uma, tá? Com a Viviane e com quem mais? A Viviane. Ela é paciente, mas vai ter um profissional junto com ela. Rayane, com a Rayane. Vai ser muito bom que vocês acompanhem, porque uma vai complementando a outra. Porque o tema este mês, que nós vamos levar adiante, é sobre o apoio familiar. Não vamos esquecer da área política, porém a área política agora, em função da pandemia, está correndo atrás de projetos que sejam para já, tá? Esses que dependam de uma votação, podem esperar, não esperar. Tá? Então não adianta correr agora, porque o foco do Poder Legislativo, tanto municipal, estadual e federal, é a pandemia. Aproveito para pedir para você que possa, fique em casa, lave as mãos, use álcool gel, use a máscara, faça toda a sua proteção, é muito importante. Nós não temos a imunidade baixa, porque a fibromialgia não é uma doença autoimune, tá? Então, por favor, tá dando eco. Oi? Tá dando eco. Tem alguém com volume alto aí. Então, desculpe o eco. Então, por favor, eu gostaria de pedir a vocês que o autocuidado, como a Dani acabou de explicar, é responsabilidade do paciente, sim. Não depende do seu cuidador fazer ou deixar de fazer com você. Tá? Isso é uma questão de amor próprio, de autocuidado, autoconhecimento, ok? E isso é você com você. Não existe uma relação entre terceiros. Tá? É uma via de mão única. É só contigo isso. Você precisa encontrar a melhor maneira de se tratar. Nós temos casos de pacientes que fazem a psicoterapia e a atividade física. Só, nem medicação usam. Tá? Então, existe sim uma relação para isso acontecer. Então, vamos tratar aqui, para isso tudo aqui ficar bem. Tá? Se cuidem, fiquem em casa. Tomem as proteções devidas para não se contaminarem. Não pense que o vírus bate na porta do vizinho apenas. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Agora é a Simone que faz a... Muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito a todos. Eu gostava também de mandar um fale sim, Dani, por favor.
Eu queria agradecer, antes de mais, o convite para fazer a live e para ter este bocadinho com vocês, com todos. E gostava de ressaltar a importância que as associações têm, e vou falar da Abrafibra, naturalmente, na vida dos pacientes com fibromialgia. Associações como a Abrafibra, que têm profissionais a trabalhar em regime de voluntariado e todo um conjunto de outras pessoas que dão de si para poder chegar aos portadores de fibromialgia, para que possam acontecer momentos como estes, são muito importantes. Por isso, é com muito orgulho que sou voluntária na Abrafibra. Não imaginam o orgulho que eu tenho de estar deste lado do mundo e pertencer à Abrafibra. Por isso, o meu muito obrigado, e já sabem que da minha parte estou sempre disponível. Tenho um problema de horário, mas... A gente vai... É facinho, Dani. Eu sei. Só atravessar o Atlântico. Ok. Agora com a pandemia não dá, ok? Para agora não vai dar. Pois é, gente, a gente vai tentar deixar gravadinho o vídeo no YouTube, tá? E vocês vão poder estar acompanhando também. Qualquer dúvida, podem estar revendo o vídeo. E foi com imenso prazer que nós fizemos essa live hoje, para que vocês consigam lidar com o seu eu, né? Lidar com o seu emocional e buscar ajuda, tá bom? Nosso muito obrigada, e tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana. Beijinhos. Tchau, Beijinhos. beijo. Beijinhos, Portugal. Até a próxima. Beijinhos. Obrigada. Tchau, obrigado, Dani, obrigado, Sandra. Obrigada a todos. Obrigada.